Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Um canal criado com o objetivo de levar até vocês os evangelhos todas as semanas, enquanto não é possível a realização dos atendimentos em nossa sede. Enquanto não houver um ambiente favorável, nós continuaremos com as nossas portas fechadas, seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Neste momento, o mais importante é a preservação da saúde, a preservação de vidas. Dentro do possível, fiquem em casa. Se precisarem sair, utilizem máscara o tempo todo. Lavem sempre suas mãos, usando água corrente e sabão. Caso não seja possível, utilizem o álcool em gel. Não acreditem em curas milagrosas. Esse vírus só vai conseguir ser controlado no momento em que toda a população estiver vacinada. E nós sabemos que isso vai demorar um pouco. Graças a Deus e à ciência, nós conseguimos vacinas em tempo recorde. Isso é uma luz no fim do túnel, é uma esperança que está brilhando para todos nós. Vamos confiar na ciência e confiar em Deus, lembrando sempre que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Enquanto estivermos com as nossas portas fechadas, o nosso trabalho de assistência social continua. Algumas famílias nos procuram, necessitando de itens da cesta básica. Em momentos de necessidade nunca foi tão necessário como está sendo agora. Para vocês terem uma ideia, nós entregamos mais de 40 cestas por mês. E contamos com o apoio de todos vocês para entregar essas cestas. Para a composição das cestas de abril, nós estamos precisando de feijão, farinhas em geral, fubá, farofas, molho de tomate e arroz. Se conseguirem o de 5 quilos, nós agradecemos muito, mas qualquer item da cesta básica é muito bem-vindo. Nós estamos abrindo a nossa casa aos sábados, das 15 às 16 horas, como um plantão para recebimento dessas doações. Quem puder nos ajudar, nós agradecemos muito. Quem quiser se tornar um sócio colaborador e nos ajudar também a continuar mantendo a nossa casa e as atividades, também agradecemos muito. Mas vocês também podem ajudar na divulgação desse nosso trabalho, tanto dos trabalhos sociais, que vocês vão encontrar informações no Instagram e no Facebook, das nossas palestras e oratórias aqui no canal da Fraternidade. Tudo isso seria muito interessante se vocês nos ajudassem a divulgar. Quem não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, caso queira. Acione o sininho de notificações para que sempre que tiver algum material novo, alguma oratória, alguma palestra, vocês sejam avisados. Depois desses recados, vamos iniciar com uma oração, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Vamos pedindo força e equilíbrio, proteção. Vamos pedir uma melhor compreensão do trecho a ser lido na noite de hoje. Que possamos superar as nossas falhas, as nossas limitações, para esse melhor entendimento e para aplicar, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, não apenas lê-los. O Evangelho é um livro maravilhoso, mas se não for lido e compreendido, ele é apenas um livro. Então que possamos ter esse melhor entendimento nessa noite. Pedimos também humildemente a permissão para dar o Evangelho da noite por iniciado, como forma de agradecimento
No nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus em toda parte. Santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas, se possível, livra-nos de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Itens de 1 a 4. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Jesus não deixou que seria impossível uma pessoa entrar se não fosse uma criança, porque senão ele estaria condenando todos os adultos a não entrar no reino dos céus. O que ele disse é que nós devemos receber o reino de Deus, nós devemos receber o reino dos céus como uma criança. Nós acreditamos e aprendemos dentro da codificação que todos os espíritos foram feitos iguais, simples e ignorantes. Então uma criança que nasce hoje, ela pode ter o espírito até mais velho que o nosso. E por que ele assemelharia a criança? Nós também aprendemos que a criança, durante um período na primeira infância, ela está se adaptando ao novo corpo, ela está se adaptando a essa nova encarnação, ela está se adaptando à nova família. E ela precisa ser pura, ela precisa ser meiga, ela precisa ser adorável para que a família a receba. É até uma forma de proteção. E as crianças, elas têm algo que nós adultos deveríamos mesmo seguir. Se nós deixarmos as crianças sem interrupção, brincando juntas, elas não vão se preocupar com classe social, com etnia, elas não vão se preocupar com nada, elas só querem brincar. Elas não se preocupam se a criança tem alguma limitação física, para elas é brincadeira. Para elas o importante é ser feliz. Elas vão brincar, elas vão compartilhar, elas vão emprestar. Se elas brigam por alguma coisinha, em poucos segundos elas já estão amigas de novo, elas não guardam rancor, elas não guardam mágoa. Até mesmo quando nós, adultos, depois de um dia estressante, descarregamos a nossa frustração em cima da criança, essa criança não guarda mágoa de nós. Muitas vezes a criança vai para nossa esposa ou para o nosso marido e diz: papai ou a mamãe está nervoso, tadinho, eu vou lá pegar um suco, vou pegar uma água, vou pegar o chinelo dele, vou pegar alguma coisa que o alegra, para nos tirar daquele padrão, daquela vibração. As crianças, elas têm essa pureza, porque é necessário e porque elas estão começando uma nova vida. É permitido por Deus que quando nós começamos uma nova vida, nós comecemos zerados, pelo menos na lembrança, para que possamos aproveitar a encarnação da melhor maneira possível. E é isso que Jesus quis dizer quando o reino
é para quem se assemelha a uma criança. Nós devemos encarar a vida, seguindo os ensinamentos de Jesus com leveza, com completa ausência de discriminação, sem raiva, sem mágoa, sem ódio. Nós devemos encarar a nossa vida com a pureza de uma criança. Ao ver um irmão em necessidade, nós devemos auxiliá-lo sem ficar olhando ou julgando, olhando a condição, olhando a opção religiosa, olhando o gênero. Nós devemos ver as pessoas como pessoas. E as crianças fazem isso. As crianças não olham carro do ano, não olham a casa bonita. As crianças olham uma pessoa. E é esse sentimento puro que Jesus tanto incentivou a população da época a seguir, a se assemelhar. E é muito difícil ter isso, porque nós começamos a nos condicionar, nós vamos largando a nossa infância com pensamentos de que preciso acumular riquezas, preciso ter partido sobre o assunto tal ou assunto que é um outro assunto, o assunto X ou Y ou Z, eu preciso me posicionar, eu preciso me preparar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma família, e acabo deixando toda essa inocência embora. Começo ou sou lançado a um mundo que nem sempre é tão bom assim conosco. Nós que já somos adultos há mais tempo sabemos quantas dificuldades nós já enfrentamos, quantas chagas foram abertas por essas dificuldades, quanta amargura eu desenvolvi, quantos sentimentos negativos eu cultivei, quantos desafetos eu criei nesse meio tempo. Então, o que eu preciso fazer é voltar ao ponto que eu era uma criança. Eu preciso tentar fazer o que faria uma criança. Se eu brigo com alguém, eu deveria pensar o que meu filho de 3 anos faria. Ou o que meu filho quando tinha 3 anos faria. Com certeza ele iria lá, pedir desculpas e recomeçar a amizade. Ele iria lá e não teria medo de errar. Nós ficamos velhos e temos medo de errar. E pior ainda, nós temos um pavor enorme de aceitar que erramos. Uma criança, quando você vai para ela e diz, olha, isso está errado, ela aceita, ela vê e vai fazer o que é certo. E nós temos um pavor, mexe com o nosso orgulho, saber que nós erramos. E aí quando alguém vem nos dizer, você está errado, pronto, vira nosso inimigo. Aquela pessoa que me mostra onde eu estou errando não é meu inimigo, é meu amigo. Mesmo aquele que mostra onde eu estou errando para um chefe, por exemplo, para um gestor, ele é meu amigo. Ele está me mostrando, me ensinando através de erros e através de situações difíceis. Devemos amar os nossos inimigos. Não devemos odiá-los. É mais um sentimento que a criança não tem. Porque criança dificilmente tem inimigo. E se tem, dura tão pouco, mas tão pouco, que para eles é como se não tivessem. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Está muito fácil guardar mágoa de irmãos porque pensam diferente da gente. É muito fácil procurar o erro ou colocar a culpa do erro em outras pessoas. Andando na rua, nós, em algumas situações, vemos filhos dando bronca nos pais porque não estão de máscara. Pai, você está errado. Então as crianças aprendem muito mais rápido que nós.
em tudo. Em matéria de escola, em matéria de línguas, em matéria de bons modos, a criança aprende muito mais rápido que nós. E nós temos que nos espelhar nessas crianças. Nós temos que buscar essa pureza de sentimentos. Sentimentos puros e verdadeiros. Sentimentos totalmente despidos de orgulho, de vaidade, de raiva, de inveja. Nós precisamos trabalhar muito para isso. Estamos num momento onde é muito importante desenvolver isso. Por isso Jesus não colocaria de forma nenhuma uma imposição que, se não fôssemos crianças, nós não entraríamos no reino dos céus. Porque ele sabia que vai ser muito difícil já que nós cheguemos ao ponto de ter sentimentos tão puros e tão nobres quanto de uma criança. Mas ele sabe que não é impossível e que nós podemos chegar a esse ponto. Pureza de sentimentos, a pureza do coração. E aqui diz, somente os puros de coração verão a Deus. Será que nós veremos Deus algum dia? Qual o significado do ver a Deus? Dentro do sentimento de pureza, dentro dessa sensação, nós vamos entender depois de muito tempo que nós não veremos Deus. Nós sentiremos Deus, mas com uma certeza tão plena da existência. Nós sentiremos dentro do amor, dentro da bondade, dentro da caridade, dentro da beleza de uma flor ou de uma criança nascendo. Um nascer do sol até um pôr do sol. Assim nós veremos a Deus, porque nós teremos a certeza plena da existência do nosso Pai. Isso será o suficiente. É algo tão inerente que nós não vamos precisar ver, porque até mesmo ver é um sentimento material. O ver é o que o nosso olho interpreta da luz que adentra e reflete todos os objetos. Isso é um pensamento material. Nós veremos com o nosso coração, com o nosso sentimento, teremos a certeza da existência do nosso Pai. Um Pai que é tão bom, tão caridoso, que nos permite errar e aprender com os nossos erros. Ele permite que nós vamos aprendendo passo a passo, que nós possamos aprender passo a passo, que nós possamos evoluir através dos nossos próprios méritos. Ele manda seus amados filhos, nossos irmãos, para nos ensinar, nos mostrar o caminho. E não se irrita conosco por não tomarmos as decisões corretas. Ele não se irrita conosco por errarmos incessantemente. Mesmo sabendo que as crianças têm o sentimento mais puro, ele não se irrita que nós tentemos transformar as crianças em pequenos adultos. Porque ele sabe que nós teremos outra oportunidade. E aí nós deixaremos de ter esse pensamento maluco de fazer as crianças terem os nossos ódios, os nossos defeitos, todos eles, os nossos vícios. Nós já fazemos muita coisa errada, né? Vamos deixar as crianças serem esse exemplo maravilhoso que eles são. Nós não podemos tentar transformar as crianças em pequenos adultos frustrados. Porque muitos de nós são frustrados por N motivos. Deixamos de aproveitar a vida, sermos felizes pela simplicidade e nos frustramos pela busca incessante de matéria. Isso também é um ponto maravilhoso das crianças, né? Tem uma história que foi postada em um dos grupos de Facebook,
uma história muito bonita, ensina muita coisa, que um pai quis mostrar ao seu filho o que era a pobreza. Então ele saiu do seu bairro rico e foi e levou o seu filho para um sítiozinho simples, bem humilde. Depois de algum tempo, voltou para casa e perguntou para a criança: "E aí, filho, você entendeu o que eu quis te mostrar?" O filho: "Entendi, pai. Você me mostrou como nós somos pobres. O nosso jardim tem 15 metros. Eles têm uma floresta inteira. A nossa piscina tem 4 metros. Eles têm um riacho que não dá para medir. Nós só temos um cachorro. Eles têm 4. Obrigado, pai, por me mostrar como nós somos pobres." Então o pai quis mostrar algo e o filho entendeu uma coisa de uma forma maravilhosa. A verdadeira riqueza não é material. A verdadeira riqueza está nos sentimentos, no amor ao próximo, na bondade. E isso é o que nós temos que cultivar. Nós devemos pegar a semente dos ensinamentos de Jesus e plantar no terreno fértil. E nós devemos ser esse terreno fértil, para que nós possamos florescer novamente como aquelas crianças que nós éramos, para que possamos trabalhar a pureza de sentimentos, a pureza do coração, a pureza das nossas intenções. É um trabalho árduo, é um trabalho diário, é um trabalho que requer logo de início conhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para descobrir o quão imperfeito nós somos? Será que nós estamos preparados para enfrentar esse monstro que são os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos defeitos? Estaremos preparados para isso? E o mais importante, será que estamos dispostos a abrir mão desses vícios, desses defeitos e dessas paixões, com o objetivo maior de evoluirmos, de transformarmos este planeta num planeta melhor? Será que eu estou disposto a abrir mão de sair e me reunir com várias pessoas para preservar a vida dos meus entes queridos? É pesado isso, não? Será que nós já pensamos isso? Será que nós estamos prontos para encarar a responsabilidade dos nossos atos? E será que com isso nós vamos conseguir manter os nossos sentimentos puros? Vamos conseguir? Nós temos que pensar muito nisso. Deus acredita em nós. Deus crê em cada possibilidade de melhora dos seus filhos. Ele nunca duvidou disso. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós nunca seremos tão perfeitos como Ele, mas nós podemos atingir uma perfeição relativa, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, trabalhando em prol do próximo, lembrando que o Pai ama todos os filhos, assim como nós amamos todos os nossos filhos. E Ele é perfeito e nos ensinou o caminho da perfeição através dos ensinamentos de Jesus. Um filho que veio, falou muitas coisas, e em nenhum momento pediu adoração, em nenhum momento quis ser a pessoa mais importante do mundo.
Em nenhum momento ele aceitou um único elogio ou a responsabilidade, não seria responsabilidade na verdade, ele não aceitou mérito pelas curas e por qualquer outro prodígio que ele tenha realizado. Ele sempre disse que quem fez aquilo foi a nossa fé. Nós jamais vamos ter um exemplo tão lindo como esse. E mesmo assim ele ainda nos deu mais. Vocês vão envelhecer, terão seus filhos e terão um exemplo vivo da pureza de sentimento, da pureza de coração. Sigam esse exemplo. Não é tão difícil assim. Se nós pensarmos bem, nós podemos lembrar como era gostosa a nossa vida quando criança e como nós éramos simples, puros, ingênuos e felizes. Aproveitem cada momento da vida para refletir e para buscar a melhora. Aproveitem cada momento da vida para praticar os ensinamentos de Jesus. O Evangelho é vivo e ele tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Vamos trabalhar com fé, vamos acreditar em Deus, acreditar nos ensinamentos de Jesus e acreditar na nossa capacidade. E não vamos nos sentir muito orgulhosos por isso também, né? Então vamos, uma vez mais, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, com o objetivo da leitura e tentativa de compreensão do Evangelho deixado pelo Cristo. Pedimos desculpa pelas nossas limitações, pedimos desculpas pelo nosso despreparo, pedimos que o amor de Jesus adentre nossa casa em forma de luz, que banhe os nossos corpos, nos trazendo força, equilíbrio e paz. Unimos os nossos bons pensamentos e sentimentos a este amor e o projetamos para que chegue até os nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Que possa ser levado até todos os nossos irmãos que desencarnaram por esta última fatalidade, por essa doença. Rogando que esses mais de 260 mil irmãos sejam recebidos com muito amor, muita paz. Que seus entes queridos também possam ser amparados por este amor, que tenham força e equilíbrio. Que os médicos, enfermeiros, todas as pessoas envolvidas na linha de frente continuem recebendo o amparo neste momento tão difícil, muita força e muito amor. Que todas as casas religiosas, independente da vertente, cristãos, muçulmanos, budistas, qualquer uma, possam permanecer com seus pensamentos positivos elevados a Deus e às entidades a qual eles creem. Para que esse sentimento envolva nosso planeta e traga um ambiente, uma psicosfera de muita paz. Para todos os moradores de rua, que possam também ser amparados. Os nossos irmãos que se encontram presos ao vício, ao álcool, que também recebam aquilo que necessitam para que possam se recuperar. Aqueles que cometeram erros e se encontram perdidos, fechados em casas de correção, que possam compreender seus erros, corrigi-los e no momento oportuno
voltarem à sociedade depois de terem pago pelos seus erros. Pelas casas coletivas como creches, orfanatos, asilos, que possam continuar amparadas pelo amor de Jesus, e que todos sejam envolvidos também pelo amor de Deus. Pelos nossos lares, que possamos lá encontrar um porto seguro para recarregar as nossas energias, pelos nossos entes queridos e por nós mesmos. Assim, agradecido por esta oportunidade, peço permissão para dar por encerrado o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois só a ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Liguem para os seus amigos, conversem com eles, com seus pais, avós. Nós vamos precisar nos afastar por mais tempo. Então vamos fazer com que as pessoas não se sintam tão isoladas. Isso também é caridade. Nós em breve colocaremos outros vídeos à disposição. Caso vocês queiram saber sobre algum assunto, fazer alguma pergunta, coloquem no nosso chat e nós responderemos. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.